História infantil, A Princesa e a Coragem do Coração. No coração do encantador reino de Luzia, vivia a princesa Sofia. Luzia era um lugar mágico, conhecido por seus campos de flores brilhantes e rios que refletiam as cores do céu. O castelo onde Sofia vivia era imenso e belo, mas, para ela, o local mais especial era o jardim secreto. Lá, ela passava horas cuidando de suas flores preferidas e conversando com os pássaros, que sempre lhe faziam companhia. Sofia era amada pelo povo, não apenas por ser a princesa, mas pela sua gentileza e bondade. Ela era conhecida por ajudar quem precisasse, ouvir as histórias dos aldeões e fazer o possível para ver todos felizes. No entanto, apesar de seu coração generoso, Sofia sentia um vazio. Ela desejava ser corajosa, como as heroínas das histórias que seu pai, o rei, contava antes de dormir. Mais do que apenas ser uma princesa, ela queria provar para si mesma que podia proteger o reino e enfrentar desafios como uma verdadeira guerreira. Sofia ainda não sabia, mas em breve teria a chance de provar sua coragem e descobrir a força que existia dentro dela. Em uma noite de luar prateado, quando tudo parecia calmo no reino de Luzia, um vento frio e estranho começou a soprar. As árvores balançavam de maneira incomum, e as estrelas que normalmente brilhavam no céu pareciam escondidas atrás de nuvens escuras que surgiram do nada. Foi então que um feiticeiro misterioso, de rosto encoberto por um capuz negro, apareceu à porta do castelo trazendo consigo uma presença sombria e inquietante. O rei e a rainha receberam o feiticeiro na sala do trono, tentando entender a razão de sua visita. Com uma voz rouca e ameaçadora, ele declarou que, por ressentimentos do passado, traria escuridão e tristeza para o reino. Sem dar chance de resposta, o feiticeiro ergueu as mãos e lançou uma maldição sobre Luzia. Um véu sombrio cobriu o céu, apagando o sol e mergulhando o reino em um eterno crepúsculo. As flores do jardim murcharam, os rios perderam seu brilho e o ar tornou-se pesado, como se toda a alegria estivesse sendo sugada. O povo entrou em pânico, desesperado e sem saber como reagir. Sofia, observando tudo da janela de seu quarto, sentiu o coração apertado ao ver seu amado reino em desespero. Ela sabia que algo precisava ser feito, mas não tinha certeza se seria forte o bastante para enfrentar uma força tão poderosa. A semente da coragem, no entanto, começava a crescer dentro dela. Enquanto o reino mergulhava em escuridão e tristeza, Sofia sentia-se impotente. Ela via o sofrimento do povo e sabia que precisava agir. Apesar do medo que sentia, uma força silenciosa crescia dentro dela, lembrando-a de seu desejo de ser corajosa. Foi então que, em uma noite silenciosa, enquanto o vento frio soprava pelas janelas do castelo, Sofia tomou uma decisão. Ela enfrentaria o feiticeiro e tentaria salvar seu reino. No dia seguinte, antes do sol nascer, Sofia começou a se preparar para a jornada. Ela sabia que precisava de algo que lhe desse força e coragem ao longo do caminho. Em seu quarto, escolheu 3 objetos especiais para levá-la. Uma pedra suave e brilhante, que encontrou em uma caminhada no bosque, símbolo de sua coragem. Uma pequena flor seca do jardim, um lembrete de sua esperança em restaurar a beleza do reino, e um pequeno espelho que sua mãe lhe dera para que nunca se esquecesse de quem era e da força que carregava dentro de si. Vestida com sua capa azul, Sofia olhou-se uma última vez no espelho e, com um suspiro, deixou o castelo em silêncio. A jornada seria perigosa, mas Sofia estava determinada a enfrentar o que viesse pela frente. Ela sabia que a coragem não significava ausência de medo, mas a vontade de seguir em frente apesar dele. Assim, Sofia deu o primeiro passo rumo ao desconhecido, seu coração cheio de determinação. A floresta que cercava o reino de Luzia era um lugar misterioso, cheio de sombras e sons desconhecidos. Assim que Sofia entrou na floresta escura, sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O silêncio ali era profundo, quebrado apenas pelo farfalhar das folhas e por sons misteriosos que ecoavam entre as árvores.
Galhos retorcidos e troncos cobertos de musgo pareciam formar figuras assustadoras, e por um momento Sofia se perguntou se conseguiria prosseguir. Cada passo na floresta era um teste de coragem. De repente, um som de passos apressados ecoou à sua volta. Sofia se virou, mas não viu nada além das sombras. Um sentimento de medo começou a crescer em seu peito, e a cada instante ela se perguntava se aquele era o momento de voltar para o castelo. Contudo, cada vez que olhava para a pequena flor seca em sua bolsa, sentia-se renovada. Era essa lembrança do reino que ela amava e do povo que contava com ela. Em um trecho mais adiante, Sofia teve que passar por uma ponte velha e estreita que rangia sob seus pés. Lá embaixo, as águas escuras corriam velozmente, criando um som hipnotizante. Ela respirou fundo, manteve o olhar fixo à frente e continuou. Mesmo com medo, algo a impulsionava a seguir em frente. Ela pensava em cada rosto do seu reino, em cada sorriso que desejava ver de volta. Após atravessar a ponte, Sofia encontrou uma clareira iluminada por um raio de luz que atravessava a copa das árvores. Era como se o próprio mundo estivesse lhe dando coragem, como se aquela luz fosse um sinal de que ela estava no caminho certo. Com um último olhar para a floresta sombria atrás dela, Sofia seguiu em direção ao castelo do feiticeiro. Após uma longa e cansativa jornada, Sofia finalmente avistou o castelo do feiticeiro. A construção era antiga e escura, com torres que pareciam tocar o céu nublado. Ao se aproximar dos portões, Sofia sentiu seu coração acelerar, mas lembrou-se do espelho que carregava consigo. Olhando para ele, encontrou nos próprios olhos a coragem que precisava para continuar. Dentro do castelo, o ar era gelado e pesado, como se a própria estrutura estivesse viva e observando cada movimento da princesa. Em uma grande sala iluminada por tochas tremeluzentes, ela finalmente viu o feiticeiro. Ele estava sentado em um trono de pedra, sua capa negra envolvendo-o como uma sombra, e um sorriso frio e cruel surgia em seu rosto ao ver Sofia ali. "Ora, ora! Uma princesa ousada veio me enfrentar?" Zombou ele, sua voz ecoando pelas paredes. "O que uma garotinha como você pretende fazer contra mim?" Sofia sentiu um arrepio, mas manteve-se firme. Encarou o feiticeiro e disse, com a voz mais forte que conseguiu reunir: "Você pode ser poderoso, mas eu acredito na força do meu coração. Vim para quebrar a maldição e restaurar a paz em meu reino." O feiticeiro riu, uma risada sombria que reverberou pela sala. Ele se levantou lentamente, as sombras ao seu redor crescendo, e olhou para Sofia com desprezo. "Coragem é apenas uma ilusão", sussurrou ele. "E você está prestes a descobrir isso." Apesar do medo crescente, Sofia manteve-se firme, agarrando o espelho em sua mão. O desafio estava apenas começando, mas ela sabia que não poderia desistir. Seu povo precisava dela, e ela estava disposta a enfrentar qualquer escuridão. Enquanto o feiticeiro se aproximava, sombras sinistras se moviam ao seu redor, como se ele tivesse o próprio poder da escuridão ao seu lado. Sofia sentiu o peso do medo em seu peito, mas não desviou o olhar. Em sua mente, ela pensava em todas as pessoas do reino que ela amava e em tudo o que perderiam se ela falhasse. Ela sabia que não estava apenas lutando por si mesma, mas por todos eles. Com o espelho em uma mão e a pedra brilhante na outra, Sofia se preparou para o que estava por vir. O feiticeiro ergueu as mãos, conjurando uma nuvem escura que avançou em sua direção, ameaçando envolvê-la. Ela quase deu um passo para trás, mas parou ao sentir a pedra em sua mão aquecer levemente. Era como se uma força dentro dela estivesse despertando. "Você acha que um coração bondoso pode vencer a escuridão?" O feiticeiro zombou, aumentando o poder da maldição ao seu redor. Foi então que Sofia lembrou-se das palavras de sua mãe. A verdadeira coragem vem de dentro. Enfrentando o feiticeiro com determinação, Sofia levantou o espelho, refletindo a luz que emanava de seu coração. O espelho captou essa luz e, como por magia,
intensificou-a, enviando um raio direto ao feiticeiro. O brilho atingiu-o com força, fazendo as sombras ao seu redor se dissiparem. O feiticeiro gritou, recuando, enquanto sua forma sombria começava a enfraquecer. Ele olhou para Sofia, incrédulo, percebendo que seu poder estava falhando diante da coragem pura de uma princesa determinada. Com um último grito, o feiticeiro desapareceu em uma nuvem de fumaça. A maldição havia sido quebrada, e a luz, finalmente, retornava ao reino de Luzia. Quando a última sombra do feiticeiro desapareceu, o castelo sombrio começou a desmoronar ao redor de Sofia. Ela correu para fora, atravessando os portões antigos e voltando pela trilha que havia percorrido. Assim que deixou a floresta escura, Sofia percebeu uma mudança no céu. O sol estava nascendo novamente, banhando o reino de Luzia com uma luz dourada e calorosa. Ao chegar às portas do reino, Sofia foi recebida com alegria e alívio. As pessoas que antes viviam sob a escuridão e o medo, agora sorriam, encantadas com o retorno da luz e da paz. O jardim da princesa, que antes parecia morto, florescia novamente com cores vibrantes, como um símbolo de esperança renovada. O rei e a rainha, emocionados, abraçaram Sofia, orgulhosos de sua coragem e do amor que ela demonstrara por seu povo. Para o reino, Sofia não era apenas a princesa bondosa que sempre fora. Agora ela era a heroína que enfrentara as trevas e salvara todos com sua determinação e coragem. Sofia olhou ao redor, vendo a felicidade que havia trazido de volta, e soube que tinha, enfim, realizado o desejo mais profundo de seu coração. Com o passar dos anos, a história de Sofia tornou-se uma lenda contada em cada canto do reino de Luzia. Em toda a aldeia, os pais narravam a saga da jovem princesa que enfrentou as sombras para proteger o povo que amava. As crianças ouviam fascinadas, imaginando o brilho do espelho mágico e o poder que brotava do coração corajoso de Sofia. Sofia, agora rainha, continuava governando com a mesma bondade e sabedoria que sempre a caracterizaram. Sua jornada havia lhes ensinado que a coragem verdadeira nasce do amor e que a força do coração pode superar qualquer escuridão. E assim, Luzia florescia sob seu reinado, um reino de paz, prosperidade e luz. No jardim do castelo, onde Sofia gostava de passear todas as manhãs, uma estátua foi erguida em sua homenagem. Ela segurava o espelho e a pedra brilhante, lembranças de sua jornada heróica. Para o povo, a imagem de Sofia era um símbolo de esperança e um lembrete de que, mesmo nas horas mais escuras, a luz sempre encontra um caminho para brilhar. Assim, a história da princesa que se tornou heroína viveu para sempre, passando de geração em geração, iluminando o coração de todos que ouviam.